Bom, o vídeo que nós vimos agora, ele faz uma crítica acima desse conceito, dessa divisão ou organização voltada ao trabalho, onde cada um acaba tendo o seu processo, sua função, e essa função, esse processo, muitas das vezes é visto como algo nocivo. Afinal, o trabalho é algo nocivo. A sociedade acaba vendo o trabalho como um espaço de organização, mas também um espaço que acaba desestruturando o seu processo de produção, o seu processo de construção, o seu processo de produção de algo intelectual ou de algo voltado ao saber. E dando continuidade, depois de termos falado sobre o processo do que é o trabalho no período da Antiguidade Clássica e também no período medieval, vamos falar sobre o atual, a representação do trabalho no capitalismo. Esse trabalho em si no capitalismo é dividido dentro de um conceito de estudo histórico em 4 fases, ou precisamente nestas fases que nós estamos vendo a seguir. Adam Smith, com a representação do liberalismo. O que é o liberalismo? É o conceito da não intervenção do mercado dentro da economia ou da economia dentro do mercado. Este é um dos principais conceitos analisados quando nós falamos sobre Adam Smith. Depois de Adam Smith, nós falamos sobre Henry Ford. Henry Ford já falando sobre o processo da linha de produção, o conceito do Fordismo, a indústria em si como coração construtora e o processo em si que desencadeia o capitalismo. Depois do Henry Ford, nós falamos também do Taylorismo, que vem de Frederick Taylor, e um dos pensadores que nós mais estudamos quando fazemos essa crítica ao processo do capitalismo, que no caso seria Karl Marx. Karl Marx, com o estudo do mais-valor, a mais-valia em si, ele acaba interpretando o lado nocivo que não foi visto por esses outros pensadores ou esses outros empresários que viviam este período e viram em si, através desta produção ou deste período, algo suficientemente positivo para a economia. E esta crítica é voltada principalmente a este pensador Karl Marx, acima deste conceito filosófico conhecido como a mais-valia. Eu vou apresentar para vocês um vídeo, e nesse vídeo a gente vai tentar interpretar o que é a mais-valia.
E com o uso e interpretação do vídeo, o que seria a mais-valia? A mais-valia nada mais é do que o quê? A maior parte do lucro em si, dentro das empresas, ele acaba sendo concentrado acima da mão dos donos de produção, representação da burguesia. E isso mostra em determinados momentos um processo de exploração do trabalhador, um processo em si onde se constrói um salário que não é igualitário à produção. Eu produzo mais com um salário menor. O valor do meu salário representa uma porcentagem mínima do que está sendo produzido por mim, diariamente, semanalmente, mensalmente. E o último período em si reconhecido é o período modernista, que nasce através do conceito do Renascimento, onde mostra uma nova concepção, uma nova ideia, uma nova proposta acima do que é o trabalho. Nasce o conceito da glorificação do trabalho, o trabalho sendo visto como algo digno. O homem deve trabalhar, afinal, aquele que trabalha é aquele que conquista algo, o trabalho dignificando o homem. É uma das principais características nos estudos de Max Weber em cima do protestantismo, principalmente de João Calvino. A burguesia em si, em determinado momento, pós-período renascentista modernista, acaba criando essa nova concepção de que ela necessita da mão de obra do proletariado. E através desse processo de mão de obra que ela necessita do proletariado, o proletariado também necessita da máquina. O proletariado em si acaba se vendo como parte da produção, alguém que está contemplando um processo de existência maquinária. Então ele faz parte de um processo de produção e a burguesia necessita desta parte de processo de produção, que no caso seria o proletariado. Bom, pessoal, encerro essa aula de hoje. Nós falamos muito sobre o conceito e processo de Adam Smith como pai do liberalismo, liberalismo esse construído principalmente durante o processo da Revolução Francesa, conteúdo que nós já falamos em sala de aula. Também falei sobre Karl Marx e o processo da construção da mais-valia, o que é em si a mais-valia, a fundamentação da mais-valia. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da obra desse pensador, que estuda muito o processo do trabalho, da economia, que no caso seria Karl Marx, eu indicaria o livro Capital, os primeiros capítulos, principalmente o capítulo 1, conhecido como A Mercadoria, que ele faz uma disjunção ou até uma desconstrução do que é em si a mercadoria dentro do mercado industrial. Espero ter ajudado e até uma próxima aula. Muito obrigado.